Que bacana, que bacana. Geralmente, assim, é que vocês chegaram agora, mas eu assumi a coordenação tem um ano, um ano e meio, um ano e meio. Eu fui aluno aí da faculdade, me formei em 2015, aí eu fui fazer minha especialização, fiquei em 2015, 16 e 17, eu trabalhei no Unemat, dei aula no Unemat, aí em 2018 eu voltei para a faculdade como professor, e em 2019 virei coordenador dos cursos. E assim, desde quando eu assumi em 2019, a gente sempre faz muita coisa, sabe? Eu acho que acho que a gente é meio jovem, né? Então a gente faz bastante coisa. Então a gente sempre tem cursinho, a gente sempre tem palestra, a gente sempre tem correria aí na faculdade. Então vocês nunca ficam parados. Esse semestre realmente é um semestre bem atípico, né, pra gente por conta disso. Mas vocês nunca ficam parados lá na faculdade. A gente sempre está fazendo alguma coisa. Semestre passado a gente teve congresso de administração, que veio o pessoal do CRA de Cuiabá, veio fazer palestra, a gente arrecadou um mundaréu de alimento, encheu o auditório da faculdade. Foi muito legal, muita gente participou. A gente fez a Expotec, que é uma feira de tecnologia e agronegócio que a gente fez aí na faculdade, que um monte de empresa colocou trator, colocou máquina, colocou um monte de coisa ali. A gente fez empresa de tecnologia com equipamento, drone, foi muito legal. A gente sempre faz essas atividades, sabe? Então, assim, a gente também está sentindo bastante falta. A gente também tá bem atípico, né? Aí a gente faz congresso, a gente faz palestra, a gente faz workshop, a gente faz cursinho. Era para a gente ter feito o cursinho do imposto de renda, mas a gente não conseguiu, porque bem na semana que a gente ia fazer o cursinho, a gente teve o afastamento, né, a questão do isolamento. Então a gente sempre faz alguma coisa. Esse semestre já estava programado para a gente fazer alguns workshops. Então ia ter dois participantes, ia ter um específico ali para a área da... Dois não, ia ter três, um específico ali para a área da contábeis mesmo, que era um empresário contador, um administrador de uma empresa grande aqui da cidade que ia participar na parte da administração, e um gestor de uma empresa do agronegócio, para a parte do agronegócio, que ia tratar o que a gente vive na nossa região, né, que é agronegócio, agroindústria, lavoura, pecuária, administração, finanças, essas coisas todas. E estava programado para agora, final do semestre, a gente fazer esse workshop. Ia ser mais ou menos uma mesa redonda, na qual a gente ia ter algum aluno que ia entrevistar esses profissionais e vocês iam participar. E ia ser muito interessante, né? Só que daí todos os projetos para ser presencial desse semestre foram perdidos, né? Mas enfim, a gente está aí firme e forte, está acabando, a gente passou por ele, está resistindo bem. Mas eu estou conversando aí com um professor nosso, acredito eu que vocês não estão tendo aula com ele. Professor Charles, vocês estão tendo aula com ele esse semestre? Sim. Sim, né? Sim. Matemática quantitativa, matemática financeira, o que é? Matemática financeira. Matemática financeira, não, tranquilo. Então vocês já conhecem o Charles. Eu vou conversar com o Charles, que eu tô vendo o material aqui para a gente preparar uma live. Nessa live com o professor Charles, daí, para ele, como ele é economista, ele tratar sobre o mundo pós-pandemia, como é que vai ficar a economia, como é que vai ser e tudo mais. Então a gente está preparando isso aí para ver se a gente consegue encaixar, né? Como a gente vai ter prova e muitas coisas essa próxima semana, então estou pensando em gravar com ele, a gente disponibiliza para vocês. Poderia ser também, ficaria bem legal. Mas foi bem atípico mesmo, a gente nunca passou por isso. E, gente, trabalhar em home office não é fácil. Não é fácil mesmo. Então, assim, lá na faculdade, tenho meu horário de trabalho, eu sempre faço às tardes, né? Então, é todas as tardes, todos os dias de segunda a sexta, das 14 às 18. Nas segundas à noite eu fico até às 22, né? Que é o horário de atendimento. Mas aí no home office eu ajustei, né? Para esse semestre, na verdade, todo semestre a gente ajusta, mas esse semestre eu trabalho segunda, terça e quarta, quinta e sexta não, né? E no home office não tem como, então a gente está trabalhando segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, né? Às vezes até domingo mesmo. Então, assim, é bem cansativo mesmo, porque às vezes você tá em casa, que nem o Jorge falou, você tá em casa parado, e surge ali uma coisa para você fazer, você vai lá e faz, né? E acaba quando você vê, você já se envolveu e já trabalhou muito mais do que deveria. Mas tá passando, vai dar certo, né? Mas uma coisa que eu falo, professor, né? Assim como eu falei na aula do professor Charles, né?
E eu parabenizo a faculdade, né? Sempre falo isso, cara, e sempre vou continuar falando. Né? Parabenizo a faculdade por ter disponibilizado essa plataforma que a gente está podendo estudar, porque Aham, tem muitas faculdades que decidiu parar o semestre novo, né? Porque pois é. não conseguiu chegar nesse patamar de poder dar uma aula Online, online, né? né? Aham. Então, assim, a faculdade, cara, tanto vocês, que professores que estão empenhados aí dia a dia dando aula pra gente aí, né, via internet, né, cara, para não deixar o nosso curso fechar, porque o nosso curso de administração já foi bem penalizado, porque começamos com pouco aluno, Começou tivemos que esperar, já atrasado, né? Aham. começou atrasado, e aí veio essa pandemia, se fechasse agora, ia ser uma coisa muito triste para todo mundo, né? Mesmo que alguns já ficaram pelo caminho por conta de, porque tá na pandemia, não tiveram tempo de estudar, né? Mas, cara, agradeço demais a instituição por ter disponibilizado isso aí para a gente não ter que parar, né? Para começar só Não, ano que vem. Muitas realmente, eu vezes a acho. pessoa já fica desanimada, né? Não, realmente, porque assim, né, vocês podem ver da própria turma de vocês, que tinha um monte de gente, tanto que já pararam, né? Que desanimaram, né? Mas é assim mesmo. A vida é assim, a gente segue assim, e no meio do percurso sempre vai ter gente que desiste mesmo, isso é inevitável, não tem como negar. A minha turma, quando nós começamos, nós éramos em 115 alunos, a minha turma. Nós finalizamos o curso em 2015 com 30 e poucos alunos só. Então, assim, pra vocês verem, enquanto que quebra mesmo, isso é normal. Mas é aquilo que a gente diz, sempre fica os fortes, tá? Não pensem que é moleza, porque realmente só fica os fortes. Mas, de fato, isso que você disse eu também, assim, achei uma postura muito, muito interessante da instituição. Lógico, né? Já tinha um plano, né? Não que já que soubesse do que iria acontecer, mas a nossa metodologia de ensino ela é voltada para isso, é voltada para a tecnologia, é voltada para preparar vocês para esse mercado. Vou ser bem sincero em dizer, eu trabalhei na Unemat durante um tempo, eu tenho alunos lá, né? Tenho muitos alunos que até hoje ainda conversam comigo, são meus amigos, tudo mais, são colegas, inclusive, gente boa, conversa sempre. E assim, eu sempre falo isso sem medo de ser feliz. Lógico, nós temos os nossos problemas, existem alguns pecados que a gente precisa ainda consertar, arrumar e deixar tudo alinhado, mas se a gente for levar em comparação um aluno nosso, um aluno da outra instituição ali, é gritante assim a diferença que vocês têm com relação ao trabalho propriamente dito, sabe? Porque a nossa metodologia de ensino aqui na Unic, ela é voltada para quê? Para o mercado de trabalho. Então a gente prepara vocês para o dia a dia do trabalho. Então, assim, vocês podem perceber, a gente sempre dá exemplo de coisas do dia a dia, exemplo das empresas, exemplo de situações cotidianas. O próprio portal de vocês, ele já é preparado para trabalhar vocês nisso, para vocês pesquisarem sozinhos, para vocês lerem sozinhos, para vocês entenderem sozinhos muitas das coisas, né? Por quê? Porque no mercado de trabalho é assim, vai ter um sistema, vai ter internet para você pesquisar suas dúvidas e não vai ter ninguém para te ajudar. Então, é uma preparação para esse mercado. Então, assim, a gente sai na frente muito. É uma diferença gigantesca, assim, dos nossos alunos com os alunos deles, né? Não chega a ser concorrente, porque lá é ensino público, mas, assim, os alunos têm uma capacidade muito maior, assim, cognitiva, muito maior de buscar isso aí. Nós fizemos, como eu disse, nós fizemos um evento semestre passado, na verdade, ano passado, foi no primeiro semestre do ano passado, se eu não estiver enganado, que foi o Congresso de Administração. E nesse Congresso de Administração nós fizemos uma parceria com a Unemat. Né? O CRA veio com o palestrante, nós ali da faculdade demos o espaço, nós não cobramos pelo auditório, porque aquele auditório ele é cobrado, tá? Então você vai fazer algum evento ali, tu paga, é R$ 1.500 a noite. Nós não cobramos o auditório, né? E o pessoal do Unemat auxiliou, mas eles queriam vender ingresso para os alunos deles lá. Aí eu chamei a nossa comissão aqui, o líder de sala e tudo mais, os líderes de sala da administração, fizemos em parceria com a Contábeis e o agronegócio, que o agronegócio é uma ramificação da administração,
E nós optamos por não fazer cobrança dos alunos. Então nós fizemos, como nós recebemos de graça, nós também damos de graça. E o que a gente fez? A gente pediu alimento. Cara, gente, foi fantástico. O tanto de alimento que a gente recebeu. A gente recebeu muita coisa, muita coisa. Os nossos alunos trouxeram muito alimento. Aí o pessoal da Unemate queria cobrar, daí os alunos falaram, não, a gente quer dar alimento também. E acabaram que eles também trouxeram alimento. Então, assim, foi muito legal a parceria que nós fizemos. Eles também são muito gente boa. Eu não estou falando mal da instituição, gente. Eu estou falando, assim, na capacidade, na qualidade técnica, assim, da metodologia de ensino, né? Nossa metodologia de ensino ela é muito avançada. Para vocês terem a ideia, essa metodologia que nós utilizamos aqui na faculdade chama KLS, é Croton Learning System. Esse KLS, ele é inspirado na Finlândia, né? Na Finlândia é o país que tem o maior grau, maior nível de educação do mundo, onde tem as pessoas mais capacitadas, mais inteligentes do mundo. A qualidade de ensino lá é a melhor que tem no planeta. E essa nossa metodologia é baseada na metodologia que é utilizado lá. Então, é uma cópia, né, da metodologia de lá. Então, no Brasil, a única que faz essa metodologia é a própria Croton. E as outras instituições já começaram também a utilizar da nossa ferramenta, né? Então, assim, a própria Croton vende essa ferramenta para outras instituições. Então, já acabou tendo ali meio que uma aceitação. Então, assim, esse negócio de, porque tem disciplina digital, tem disciplina acessar portal, mas é a preparação para o mercado. Se nós formos observar, aquilo que nós aprendemos lá na escola, né, por exemplo, o Jorge e eu acho que a gente tem uma idade meio que parecida, eu acho que todos vocês aqui, né, menos de 30, todos nós temos menos de 30, com exceção, acho que a Natasha, que é bem mais novinha, a Natasha, né? Acho que a Natasha, ela tem nem 25 ainda, nem 23, né, Natasha? Qual que é a sua idade? Tenho 20. 20 aí, ó. Novinha também. Emily, qual que é a sua idade? 20 também. 20 também. Então acho que é só eu e o Jorge aqui que somos mais os mais velhos aqui. Você tem quantos, Jorge? 25? 22? Quanto? Vou pro 2.6 já. 2.6? Não, beleza. Passou um pouquinho ali dos 25 que eu chutei. Então, eu tenho praticamente a mesma idade que você, gente. Tem uma diferença bem pouca. Mas, enfim, por exemplo, eu e o Jorge já é de uma época que a metodologia de ensino era 100% o professor falando, e o que ele falava era verdade, né? Conteúdo no quadro, você escrevia e aprendia naquilo. E eu acho que as meninas que já são um pouco mais novas já pegaram uma metodologia diferente, já com acesso à internet, já com você poderia pesquisar com o celular, né? Às vezes o professor está falando, você já está pesquisando se ele está falando certo. Então isso é a nova ferramenta, né? Na minha época, o Jorge pode confirmar, na minha época, se a gente fosse fazer alguma pesquisa lá no ensino fundamental, a gente tinha que ir na biblioteca e pegar o Barça. Né? Porque a gente muitas vezes não tinha acesso à internet. Eu pegava o Barça e ia pesquisar no Barça. Muitas Quando vezes. era no Barça, professor, quando era no Barça tinha aquela pilha de jornal, aí ficava o jornal lá para você pegar também. Eu já fiz muito. Inclusive, há uns 2 anos, 3 anos atrás, eu doei aqui para a Biblioteca Municipal aqui da cidade a Enciclopédia Barça inteirinha. Eu tinha a Enciclopédia Barça inteira. Eram mais de 20 livros. Eu doei lá para a biblioteca. Então, a facilidade do ensino hoje é muito mais do que na nossa época de escola, né? E é assim, por exemplo, nós estamos vivendo um momento agora que as empresas, se elas não estivessem se adequando ou se não se adequarem à tecnologia, a fazer videochamada, atender o cliente por chamada, atender o cliente por WhatsApp, por e-mail, ou criar um sistema que o cliente entra e faz o pedido, né, pela internet, essas empresas estão ficando para trás. Então, como é que eu vou preparar vocês, nossos alunos? Como é que a instituição vai preparar os alunos numa metodologia que não utiliza essas ferramentas? Né? Se o mercado hoje exige isso. Então, o mercado hoje muitas vezes não está exigindo nem muitas habilidades suas como pessoa. Geralmente pede conhecimento em informática, conhecimento em pacote Office, né, o ensino superior ali, e boa comunicação. Né? Geralmente é isso. Por quê? Porque precisa dominar o sistema, precisa dominar a internet, precisa dominar esse conteúdo. Então, quem tem essas expertises aí com domínio de conteúdo, resolve problema, acessa com questão de sistemas, isso aí está com emprego garantido. E é esse o nosso foco. Nós focamos em fazer isso com vocês. Que vocês tenham essa capacidade, essa habilidade de pensar sozinho, de não ficar dependente, tá?
as empresas elas não querem profissionais dependentes. Não existe nada pior no mundo do que uma pessoa que é dependente. Então, por exemplo, a Emily contrata um funcionário ali para o departamento financeiro dela. E esse funcionário ele não desenvolve nada sozinho. Tudo tem que perguntar para ela, tudo tem que resolver. Lógico, não estou falando de pessoa que acabou de começar, que não tem experiência, que você está treinando. Isso é uma situação. Mas você contrata uma pessoa que diz que já tem experiência, que tem um currículo ali. Essa pessoa não desenvolve sozinha, a Emily não vai querer ficar com esse profissional. Ela vai dispensar e contratar um que tem essa habilidade. Então é isso que as empresas estão querendo. Pessoas que já vão ali, já prontas. Mesmo que ela não tenha conhecimento muito específico nisso. Gente, me dá um segundinho, por favor. Já retorno. Tranquilo. Oi, gente, voltei. Desculpa. Eu estava esperando uma encomenda ali e chegou. Então, como eu ia dizendo, a gente tem esse foco mesmo de conseguir que as pessoas sejam menos dependentes, né? Que elas sejam mais independentes em tudo que for fazer. Então, é isso que a gente prepara. Muitas vezes eu tenho... Vocês não, que vocês acabaram de chegar, estão assim, bem mais entrosados, mas os alunos mais antigos... tem a Larissa aqui, que é uma aluna que já está há algum tempo com a gente, mas a Larissa nunca tem tantas questões, tantos problemas. Mas tem muitos alunos que, por exemplo, eu sempre mando, vocês sempre recebem, acredito eu, ali meus informativos e tal, mesmo que não sirva para vocês, mas vocês sempre recebem informativos, por exemplo, da prova digital que está tendo, todos os processos que a gente vai fazer, eu sempre informo todo mundo. Então, eu acabei de receber aqui um aluno, que inclusive é do curso de vocês, que ele perguntou o que é RA e código localizador para poder fazer a prova digital. Sendo que é a primeira informação que está no portal, no manual que eu mandei. O manual está aqui e a pergunta dele está aqui embaixo do manual, perguntando o que é um código localizador, o que é um RA. E eu sou assim, né? Tenho certeza que tem muito aluno que me xinga muito. Por quê? Porque eu não dou respostas fáceis. Eu sempre respondo uma pergunta com outra pergunta. Então, o cara mandou aqui. Ô, professor, onde que acha esse RA e o que é isso aqui? Eu não sei o que é. Eu respondo com a pergunta. Você leu o manual? Ah, professor, eu li, mas eu não achei isso aí. Não, então dá uma olhada de novo. Aí ele vai lá, olha de novo. Ah, professor, entendi. Então, assim, a gente tem que deixar nós, eu falo todos, não é só vocês alunos, mas nós todos, temos que deixar essa situação de que preciso de respostas fáceis. Então, eu estou com dificuldade em tal situação, vou perguntar para alguém, essa pessoa me dá a resposta fácil. Ou eu estou fazendo alguma prova e tem uma questão que eu tenho que pensar um pouco, muitas vezes eu tenho até que pesquisar algum ambiente, algum lugar, mas eu pego a questão e digito exatamente como ela está no Google e quero a resposta dela, eu não quero pensar, eu só quero a resposta. Então, esse tipo de profissional, infelizmente, não tem espaço no mercado. E a gente sabe que existem de rodo, existem muitos, sabe? Então, é super importante a gente ter essa concepção.
tá? De que a gente tem que ser crítico, a gente tem que pensar, a gente tem que analisar. Principalmente o papel nosso papel, que nós somos o coração da empresa. Nós somos o coração da empresa. Administrador, contador são papéis fundamentais dentro da empresa. Então, se a gente não tem essa capacidade analítica de pensar, de buscar alternativas, de buscar solução, de ser criativo, infelizmente a gente não consegue espaço no mercado. A gente vai ser simplesmente mais um formado, mais um que tem diploma, mais um que tem um diploma ali, que entregou para o pai e para a mãe, mas não serve para muita coisa. Então é importante a gente ter esse pensamento de que eu devo ter um a mais, eu devo fazer o mais, eu devo ser diferente, devo fazer... Por exemplo, eu sempre indico muito para os meus alunos fazer leitura, ler, né, buscar entendimento, buscar conhecimento. Nesse momento de quarentena, que a gente não pode fazer muita coisa, está muito limitado, principalmente final de semana, que a gente fica... eu particularmente trabalho durante a semana inteira, e final de semana você fica meio ocioso ali, você fica ansioso. Então, é muito complicado. Então, a leitura, gente, é muito boa. Ver filme, mas filme bom, filme que traz informação, filme legal. Então, assim, sempre traz muita coisa interessante. Eu, particularmente, esses dias atrás, eu estava fazendo umas dicas, né, enviando umas dicas para vocês de filmes, de livros e tal. Eu dei uma parada, eu confesso, mas eu acabar começar a mandar de novo. Eu assisti mais alguns filmes bons essa semana e eu quero fazer indicação para vocês de novo. E tô lendo também um livro muito bacana, Professor, aí eu quero indicar também, tá? Pode professor, falar. você assistiu Fome de Poder? Já assisti. Homem de Bom Poder, demais, muito né? bom. O que eu assisti Ó, por último agora, assim, ele tem um... Eu particularmente, lógico, eu gosto muito de ficção, de filme que fala sobre tecnologia, e principalmente filme que tem morte e sangue, né, tripas, né, mas isso aí é mais para lazer. Mas para conhecimento, para aprimoramento intelectual e conhecimento, eu sempre gosto de filme de histórias que trazem fatos reais. Então é muito legal. Eu assisti sábado no Netflix, inclusive indiquei para um amigo meu, se chama Farol das Orcas. Farol das Orcas, Acho que é Farol das Orcas. Muito legal, tem no Netflix lá, é uma história bem interessante. Deixa eu só ver se é isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Que eu mandei um print. Nossa, tem 50 milhões de conversas aqui. Cadê? Sábado? É Farol das deixa eu... Orcas mesmo. Farol das Orcas, tá no Netflix. Um filme baseado em fatos reais, que é bem interessante. Principalmente nesse momento que nós estamos passando, filmes que te motivam, que te inspiram, é muito legal. Então é super importante. E outro legal aqui, eu indiquei esses dias atrás para alguns alunos, só que eu acabei cometendo a gafe de não filmar a aula, então não consegui compartilhar. Mas esse aqui, ó. Deixa eu só tirar aqui o fundo. Pera aí. Eu tô com meu quarto aqui só a bagunça, mas eu vou mostrar só o livro daí. Aqui, esse aqui, ó. O Poder da Ação, do Paulo Vieira. Esse livro aqui é a indicação que eu fiz esses dias para os alunos, tá? Então, quem puder e quiser fazer a leitura, eu tenho ele em PDF para enviar. Esse aqui, ele tá até na capa, que esse aqui foi uma promoção que eu tive na Amazon. Esse livro tava baratinho, eu acabei pedindo, mas eu geralmente não uso o livro físico, eu uso no Kindle. Eu sempre indico para os alunos também, porque nós não tivemos tempo, tá, pessoal? Então é por isso que a gente não se conhece tanto, mas eu sempre indico. Existe um dispositivo que se chama, muitos de vocês já devem conhecer, que se chama e-reader, que é leitor de livro digital, né? Eu tenho um, o meu é um que é da Amazon, se chama Kindle. Vou mostrar ele para vocês aqui, ó. Ele é como se fosse um tabletzinho, tá? Ó, ele é pequenininho, compacto, e a telinha dele aqui simula até um papel. É igualzinho um papel. E o diferencial dele, né, é que você não precisa comprar livro físico, você não precisa prateleira. Eu tenho uma prateleira aqui que está cheia de livro e eu não tenho onde colocar mais. E esse aparelhinho aqui, ele acessa a internet, você consegue comprar livro pela Amazon através dele e tudo mais. E é um ótimo parceiro. Por quê? Porque ele não acessa WhatsApp, não acessa Facebook, não acessa nada de rede social. Então, se tu vai ler,
você foca na leitura. Então não fica aparecendo notificação e tudo mais. E é bem interessante. Por que, professor, você tem isso aí? Eu tenho iPad, eu tenho tablet, mas não é aconselhável ler no iPad ou no celular. Por quê? Porque tem luminosidade. A luminosidade cansa bastante as vistas e dói, né? Pelo menos para mim, me incomoda muito. E esse aparelhinho aqui, ele tem LED. Aqui ele tem uma capinha. Aí você abre e ele já liga a tela. Tá lá, o livrozinho. Esse livro que eu tô lendo aqui é A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. É um livro muito legal. Eu tenho ele em PDF, caso vocês precisem também, eu mando. É um livro muito, muito, muito bom. Sem sombra de dúvida, é um dos melhores livros que eu já li até hoje. Assim, nesse sentido. É muito legal. Abre muita visão da gente para muitas coisas. E eu não preciso estar comprando livro. E se você tem livro em PDF, lógico, tem como comprar através dele, né? Mas se você tem livro em PDF, você pode colocar nele e fica ótimo. E ele tem um LED, que o LED é para dentro. Então, como ele simula papel, ele não tem luminosidade para fora, então não machuca o olho. E ele vende lá no site da Amazon. Depois eu mando para vocês um link e tal, para caso vocês se interessem. É uma opção muito legal. Inclusive os livros da faculdade. Se vocês quiserem ter os livros ali, é muito legal para ter, para poder usar também, tá? Funciona, dá para ter os livros da faculdade todos salvos ali. É bem interessante. Então, assim, eu sempre faço essas dicas, por quê? Porque a gente na faculdade não é simplesmente o conteúdo técnico, o conteúdo específico da disciplina, mas sim também conteúdo humano. Então, a gente tem que conhecer, ter essas habilidades, conhecer todos essas situações e entender, tá? Beleza? Então ficou a indicação aí do livro, Poder da Ação do... Tô parecendo blogueiro, né? Poder da Ação aqui do Paulo Vieira. Esse daqui ele tá até na capinha ainda, ó. Ninguém usou. O intuito, eu tenho 2 livros. Eu tenho esse aqui, O Poder da Ação, e tenho o Como Fazer Amigos Influenciar Pessoas, o Dali, que também é um livro novo. Que esses 2 livros, a minha ideia para esse semestre era premiar os melhores alunos com um livro, né, cada um com um livro. Só que daí a gente não conseguiu fazer esse processo presencial, e a Larissa, que foi a nossa... Foi a Larissa, não, foi a Andressa, que foi a nossa ganhadora do Desafio Nota Máxima, né, do relógio, do fone de ouvido. Mas esse daí fica prometido para vocês, para o próximo semestre, e a gente lá presencial, vocês vão ter a possibilidade de ganhar também. Então, o aluno que tiver a melhor pontuação, o melhor desempenho, né? Aí é desempenho, não é pontuação em uma disciplina ou outra, é o desempenho durante o semestre inteiro, vai aí ser premiado com esses livros, que são livros fantásticos. A pessoa que lê e coloca em ação e realmente pratica isso aqui, tem uma autoestima, mudança de vida muito boa. Beleza? Alguém quer perguntar algo, pessoal? Quer acrescentar alguma coisa? A gente já vai para a nossa atividade. Uma coisa que eu queria acrescentar também, professor, é que na outra faculdade que eu estudava, são 2 livros também que o professor mandou a gente ler, era O Poder do Foco e O Monge Executivo. O Executivo, 2 livros também bons. São livros bem antigos esses daí, mas são muito bons, né? São fantásticos. Eu estou dando aula de empreendedorismo para o curso de farmácia e fisioterapia, eu indiquei para eles um livro que está aqui. Cadê? Bom, ele estava aqui, cadê ele? Ah, tá lá em cima. Que se chama Os Jeitos Zuckerberg de Fazer Negócio. Peraí, deixa eu pegar para você ler. Tá até cheio de poeira. Esse livro aqui, ó. Deixa eu ver perto de mim que vocês conseguem ver. Ah lá. Esse aqui é o livro de como o Mark Zuckerberg, que é o CEO do Facebook, né, se inspirou e criou o Facebook. É um livro muito legal também. Eu tenho esse daqui. Esse aqui foi um achado, na verdade. Eu estava fazendo uma viagem e encontrei numa livraria do aeroporto. Eu nunca tinha visto falar dele. Daí eu vi, achei interessante e fiz a leitura dele numa viagem que eu fui fazer, num curso. E realmente é um livro muito legal. É muito inspirador, principalmente para empreendedor, tá? Então, para vocês, administradores, futuros administradores, dá uma leitura muito legal. E é jovem, dinâmico. Então, eu gosto de livro assim. Eu tenho, apesar de que eu tenho muito livro aqui que não é, que eu particularmente nunca li, porque eu tinha uma assinatura de livros que eu tinha, né? Eu fazia uma assinatura e recebia um livro por mês. Só que no intuito disso, eu acreditava que esses livros seriam livros
dessa situação, livros de finanças, livros de cultura organizacional, de pessoas, de biografias, só que acabaram vindo alguns livros de romances, e eu não sou muito dessa praia. Então eu vou acabar me desfazendo desses livros. Eu tenho 12 livros aqui, que é nesse sentido. Eu vou acabar me desfazendo deles. Para quem curte, são histórias muito legais e tal, mas eu particularmente não tenho muita afinidade com esse tipo, tá? Mas assim, super indico. Vou abrir aqui para vocês a Amazon. Aqui no site da Amazon vocês vão conseguir localizar. Abriu aqui. Então a gente vai ter bastante coisa para poder falar durante as nossas aulas mais presenciais. Esse livro aqui também eu tenho, já li. Eu tenho ele tanto no meu Kindle quanto ele físico. Eu fiz uma... Inclusive, cadê o Lua? A Lua não está aqui hoje, deve estar para o sítio para fazer, né? Eu fiz um curso, para quem não conhece, né? Para vocês, administradores, é muito interessante conhecer esse cara aqui, tá? Muito legal, que é o Thiago Nigro. Para quem não sabe quem que é, o Primo Rico, já ouviu falar, pelo menos, dele. É um cara, ele é influencer, ele é economista, um cara muito bacana, que trabalha com mercado financeiro e finanças. O Luan, da turma de vocês, ele faz essa aula junto com a gente. Nós fomos num evento desse cara aqui, lá no Ibirapuera, em São Paulo, no ano passado. O evento foi do 1.000 ao Milhão. E nós ganhamos esse livro físico também, só que eu já tinha ele no Kindle. Então, também é um livro que está no meu hall aqui de livros para poder dar para os alunos aqui. Então, é um livro muito legal. Quem tiver possibilidade e quiser ler, isso aqui ensina, gente, finanças pessoais, tá? Então, gastar bem, investir melhor e ganhar mais. Como mudar sua vida financeira, cara. Isso aqui, 99,9999% dos estudantes precisam fazer, porque vida de estudante não é fácil, tá? E pior que vida de estudante é finança de estudante, tá, gente? Eu sou estudante até hoje, eu sei como é. Então, é muito legal conhecer. Tá bom? Então, aqui dentro da Amazon, eu indico a Amazon. A gente fala muito da Amazon nas nossas aulas, né? Como modelo de negócio, como fonte de pesquisa, assim, para conhecer modelo de negócio. Né? A Amazon é uma gigante norte-americana que ela não tem estoque. Então, todos esses produtos aqui, com exceção dessa linha da Ecodot, Kindles aqui, são todos produtos de outras pessoas, de outros fornecedores que eles vendem no site. E é a maior do mundo, uma das maiores do mundo, né? Perde apenas para o Walmart, a Amazon. Então, aqui no site deles, você pode entrar, procurar pelo Kindle. Então, nós temos aqui o Kindle. Esse aqui, lógico, esse aqui é a prova d'água e tal, não é o meu, tá? O meu é o Kindle Paperwhite, que é a 6ª geração, mas esses aqui são os novos. Deixa eu só pegar aqui, só Kindle. Ó, 349. Esse aqui são as capinhas, mas enfim, eles estão mais ou menos nesse valor aqui. Então, assim, dá para dividir lá em 10 vezes, tá, gente? Então, é um investimento. Lógico, ele não é uma coisa assim que você fala assim, nossa, que barato que é. Mas também, se for comparar, por exemplo, com um celular desktop da moda, que é super caríssimo, né? 9.000 reais um iPhone 12 um iPhone 11, perdão. E se comparar com o tanto de enriquecimento que você vai ter aqui com esse dispositivo aqui, é fantástico. E sem falar que tem todos os livros aqui, né? Então, pensa que, em média, um livro custa 30, 29, 25 a 40 reais, em média, um livro. E você compra esse aparelhinho aqui por 349, 350, e tem ele, né, ali para você colocar os seus livros em PDF, né? Ó, você pode comprar também, mas olha só o preço dos livros, gente. R$ 1,99, R$ 3,99. Ó, esse aqui que é um pouquinho mais caro, R$ 37,99. Esse aqui é um clássico, Pai Rico, Pai Pobre. Esse aqui tá na minha próxima leitura, Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill, R$ 11,61. Se você for comprar um livro desse, ele tá R$ 40, R$ 50 reais. Então você tem uma economia muito grande, tá? E, inclusive, uma outra sacada que eu quero mostrar para vocês. Vocês já ouviram falar do Telegram? Do aplicativo Telegram? Que é como se fosse um WhatsApp.
Sim. Já mais ou menos. Vou acessar o Telegram aqui e vou mostrar para vocês uma sacada do professor. Eu tenho um canal, lá no Telegram a gente tem muito canal mesmo, assim, de compartilhamento de informação. Lógico, tem muita coisa porcaria, mas tem muita coisa boa também. E lá eu participo de um grupo, de um canal, que é de livro. Então, assim, eles disponibilizam muitos livros em PDF, em EPUB, que é uma versão que o Kindle também lê. Enfim, que você consegue baixar de graça. Tá? Deixa eu só ver se vai receber esse código aqui. 933733315, é esse mesmo. E daí eu consigo compartilhar a tela e mostrar para vocês. Tem muita coisa legal, muito livro bom. Então, e é de graça, né? O que é o mais interessante. Então, assim, professor, eu vou comprar esse aparelhinho aqui, vou dividir ele em 10. Só que daí eu não posso comprar livro, porque, né? Eu tô pagando ele ainda, tranquilo. Entra aqui no Telegram, se vocês tiverem o aplicativo, é só me pedir que eu mando para vocês o link dos grupos, dos grupos não, dos canais, que vocês vão conseguir acessar um monte de livro de diversos tipos sem gastar um centavo com isso, tá? Deixa eu só ver se eu coloquei certo. É Brasil 6599337. Geralmente não demora tanto assim. Vamos. Bom, enquanto ele recebe aí, depois eu volto lá para vocês. Nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso conteúdo da disciplina. Vou voltar para minha tela aqui. Então, gente, é uma dica extremamente importante. Nós estamos numa aula bem mais relax hoje, nossa última aula, mas é para a gente trocar um papo, trocar uma ideia mesmo, bater um papo. E, assim, são coisinhas que a gente pode ir indo adquirir com o passar do tempo, lógico, de acordo com as nossas possibilidades, né? Que vão fazer parte da nossa vida. Esse aqui, o meu Kindle, ele é uma das melhores coisas que eu comprei, para ser bem sincero. Eu já conhecia, já sabia, mas eu tenho um amigo, o Neto, ele inclusive foi professor aí na faculdade um tempo, ano passado, no semestre 2018, 2, se eu não estiver enganado, ou 19, 1, não sei, não me recordo agora, eu convidei ele para trabalhar com a gente, e ele falou, Márcio, eu comprei, ele tem um outro, a Saraiva também tem, o Kindle ele é exclusivo da Amazon, mas a Saraiva, a editora Saraiva, tem um que chama Kobo, que é igualzinho, só que é outra marca. E eles também têm lá. E ele comprou esse Kobo, ele falou, cara, é a melhor aquisição que eu já fiz nos últimos tempos. Ele fala assim, não me aparta do meu. Eu vou na fila para poder pagar a conta, eu tô com ele. Eu vou no médico, tô na recepção esperando, eu tô com ele. Eu tô fazendo qualquer outra coisa, dê um tempinho, eu tô com ele. Ele cabe no bolso, cabe na mochila. Então, assim, ele tá sempre lendo, tá sempre aprendendo algo novo. Você acaba se tornando um hábito e um vício. Então, é bem legal. Uma das melhores coisas que eu adquiri. E outra coisa muito boa que eu adquiri também, que me ajuda muito, é isso aqui, ó. O iPad. Tá? Então, por exemplo, não tem computador, não tem notebook, gente, isso aqui é muito bom. Por quê? Eu já falei para vocês, eu faço outra faculdade, então eu sou aluno de novo. E eu nunca gostei de usar caderno. Nunca. Eu fiz a minha faculdade inteira com praticamente um caderno, 2 cadernos. E eu gosto muito de tecnologia, eu gosto de ter tudo muito ali online. E eu comprei esse iPad aqui com esse intuito. Para trabalhar, eu uso ele para trabalho, então tudo funciona aqui. Word, Excel, o Teams, inclusive. Esses dias eu dei uma aula por ele. Enfim, você consegue fazer tudo aqui. E eu comprei isso aqui para estudar. Eu consigo ter um caderno aqui dentro. Ó, deixa eu tirar o meu fundo ali. Eu tenho um caderno. Então, cada disciplina do meu curso, eu vou lá e crio um caderno. É um aplicativozinho que eu adquiri, baratinho. Esse aplicativo, não sei se vocês conseguem ver aí. Então, assim, eu escrevo no meu caderno. Então, essa é a minha letra. Eu faço as minhas anotações, ó. O professor está falando, estou anotando. E eu consigo colocar, por exemplo, figuras, ó. Consigo editar. Olha aí, isso aqui. E esse cara, olha. E minhas anotações aqui, ó. Então, assim,
É muito cômodo, gente, muito cômodo. Então você não precisa de mais nada. Você precisa simplesmente usar isso aqui. E aqui eu consigo colocar os livros das disciplinas, eu consigo escrever nos livros das disciplinas, eu consigo passar o marca-texto. Então, eu não preciso levar mochila, você não precisa caderno, você não precisa caneta. Você tem tudo aqui na palma da mão. E tá tudo aqui. E aqui você compartilha com o celular, você compartilha com e-mail, você gera esses cadernos em PDF, depois se você quiser estudar, ou se o professor deu lá, por exemplo, prova em consulta, você consegue imprimir seu caderno e levar para consulta. Então, assim, é muito legal e economiza muito espaço. Então, são uma das melhores aquisições que eu fiz nos últimos tempos, foram esses dois aparelhos aqui, que é muito legal. Um para leitura e um para trabalho e faculdade. Então, tem dias que eu estou trabalhando aqui, eu cansei de ficar sentado do jeito que eu estou aqui, porque às vezes você fica muito tempo na posição só, eu saio daqui, vou lá para a sala, vou lá para fora, levo o iPad, não levo o notebook. Deixo o notebook e levo o iPad. E lá eu trabalho, estudo, faço aula, inclusive, os slides eu consigo fazer por ele. Então é muito legal. Então, assim, são coisas que a gente pode, com o tempo, adquirindo, que a gente pode, com o tempo, melhorando e tudo mais, tá? Que vão sempre fazer com que vocês estejam sempre ligados com a tecnologia, ligados com a informação, mas que também estejam ali por dentro dos conteúdos, tem no livro, tem no documento, tem tudo. Eu sou completamente apto. Se, por exemplo, professor, eu não posso usar o meu iPad então, ou o meu tablet para poder fazer uma prova de pesquisa, porque o professor não deixa. E na minha aula eu deixo, super tranquilo. O aluno que tiver pode levar tranquilo, porque eu sei que é uma ferramenta. Então, assim, fiquem de boa. Então, pesquisem, vão atrás, busquem. Professor, mas é um pouquinho salgado agora no momento. Tranquilo, coloquem como meta. Meta para adquirir daqui a 1 ano, daqui 2 anos, 3 anos, 4 anos, enfim. Né? É muito legal. Eu só adquiri depois da faculdade, tá? Não tô falando que é nada, não. Eu adquiri esse Kindle aqui, esse iPad que tem 1 ano. 1 ano, em agosto faz 1 ano. Então foi quando eu comecei a faculdade. Né? Foi bem depois da minha época de acadêmico, lá na raiz mesmo, lá no começo. Tá? Mas são coisas que auxiliam o nosso dia a dia e que ajudam demais. Inclusive no iPad eu consigo dar aula aí na faculdade com ele. Tem um conectorzinho que eu coloco no Datashow e pelo iPad eu consigo dar minha aula sem precisar levar o notebook. Então são coisas que a gente facilita o dia a dia e que nós, como gestores de uma empresa, temos que ter isso aqui. A informação está na ponta da caneta aqui, na hora que você precisa, você acessa a internet, você fala com um gerente teu, com um encarregado, com um gestor, né? Então é muito mais simples, muito mais fácil. E o mundo é isso, né? O mundo é isso. Nós estamos caminhando agora, principalmente nesse momento, pós-pandemia, estamos caminhando para estar mais conectados do que estávamos antes, né? E muitos precisam se adequar. Beleza? Falei demais já, né, gente? São coisas que a gente precisava tratar, que a gente precisava falar. Eu sempre comento, separo um pedacinho da aula para a gente falar sobre isso. Mas, infelizmente, a gente não teve muito tempo de ter convivência. Tranquilo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Acrescentar? Alguém já conhecia o Kindle? Já ouviu falar? Não, tô ouvindo agora. Tá vendo agora? Meninas, vocês já conheciam? Já ouviram falar do Kindle? Nunca ouvi falar. Nunca? Tem bastante coisinhas, né? O professor gosta bastante de tecnologia. Eu tenho um outro dispositivo lá na Amazon que se chama Ecodot. Ecodot, já viram aquelas caixinhas JBL? A Ecodot é como se fosse uma caixinha daquela, só que ela é inteligente. Então, você consegue fazer muita coisa com ela. É por comando de voz. Então, você pede para ela acender a luz, apagar a luz, ligar e desligar o ar-condicionado, fechar a cortina. Você pede para ela tocar música, você pede qualquer coisa. Então, eu tenho uma também aqui. Alexa, qual que é a temperatura de hoje? Agora está 23 graus Deixa eu Celsius. só aumentar o À volume. noite, a mínima será de 19 graus. Tenha um bom resto do seu dia. Vocês conseguiram ouvir? Eu consegui. Então, é que tudo que você precisa, você pode pedir. Então, você pode pedir, por exemplo, para poder despertar, acordar você no outro dia. Vou fazer um teste aqui, daqui 5 minutos. Alexa, coloca um timer daqui 5 minutos tocando uma música alegre.
alarme deve ser definido para que horas? Daqui 5 minutos. Alarme configurado para as 19h54 com Alegre Panda, vários intérpretes no Spotify. Ali, daqui 5 minutos ela vai começar a tocar música. Então é bem interessante, bem legal. São coisinhas que tecnologia. A gente vê, olha só, a gente está tratando disso nos Estados Unidos. Lógico, aqui ainda não funciona, mas é algo que vai entrar em vigor nos próximos dias, nos próximos anos. Nos Estados Unidos, a Amazon, esse dispositivo aqui é da Amazon, eles têm um serviço de supermercado também, eles conseguem entregar isso em casa, através de drive-thru também. E as pessoas que têm, por exemplo, esse dispositivo aqui, a Alexa, você, por exemplo, faz uma lista de compras. Eu mesmo testei essa semana. Eu fui no supermercado, fazer supermercado sexta-feira, e eu fui dar uma olhadinha ali, eu fiz uma lista de compras pelo comando de voz. Então eu falei, Alexa, marca na minha lista de compras tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí eu cheguei no supermercado, peguei o celular, o aplicativo, e a minha lista de compras estava lá. Nos Estados Unidos, você consegue fazer compra através disso. Então, por exemplo, assim, você dá o comando para a Alexa, olha, Alexa, minha lista de compras de hoje, quero que faça. Então, o próprio dispositivo, ele é pequenininho, né, um negocinho desse tamanho, assim. Ele faz a interface, ele entra na sua conta lá na Amazon, faz a compra e a compra chega na tua casa pelo entregador, pelo delivery, sem precisar você fazer nada. Então, é muito legal. Aqui no Brasil não funciona serviço de supermercado, mas funciona serviço com a Amazon. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma compra, eu não preciso entrar aqui, que nem eu mostrei para vocês no site da Amazon, eu somente dou o comando de voz. Falo para ela, Alexa, comprar tal coisa na Amazon. Ela vai buscar, falar os preços, e aí eu tenho uma senha de voz que eu falo, a minha senha, e ela usa o meu cartão que está cadastrado lá na Amazon. Ela usa o cartão e já manda entregar, não precisa olhar, observar nada. Então, assim, é tecnologia. As empresas estão em busca disso, estão cada vez mais se aprimorando, estão cada vez mais buscando essa vertente, essas mudanças, né? E nós precisamos estar preparados. Então, tá na hora, foi até interessante a gente falar sobre esse assunto, tá na hora de vocês também começarem a buscar esses conhecimentos, essa inteligência, né? E o quanto isso pode ser aplicado dentro das empresas, de que forma isso vai poder ajudar, né, as empresas a terem essa capacidade de ser mais interativas, de estar mais conectadas, de estar mais voltadas para esse mundo tecnológico, que inclusive a pandemia forçou muitas delas a agora de fato entrarem nesse quesito, né? Quem não estava preparado agora vai ter que dar um jeito de estar ou vai perder o mercado, infelizmente. Beleza? Tranquilo, meu povo? Beleza, tranquilo. Vamos lá, então. Até agora não chegou o código aqui do Telegram para mostrar para vocês os canais de livros, mas enfim, depois eu compartilho essa informação para vocês aqui. Gente, nós finalizamos a nossa disciplina trabalhando o fluxo de caixa direto e indireto na última aula, que é o fluxo de caixa contábil, né, de que forma que ele funciona. E para um bom planejamento financeiro e orçamentário da empresa, nós aprendemos, por fim, que o fluxo de caixa ele tem papel fundamental, extremamente importante para poder dizer se a empresa ela vai ter possibilidade de realizar investimentos com as sobras de caixa ou se ela precisa de financiamento, que é a falta de recursos. Tranquilo? Para isso, nós temos no final da unidade 4 um vídeo, e esse vídeo ele faz um resumo. Deixa eu só ver onde que eu estou aqui. Ele faz um resumo da unidade. Então, eu gostaria de que nós víssemos esse vídeo agora e a gente discutisse um pouquinho depois. Tranquilo? Eu vou apresentar ele para vocês aqui e já a gente volta a se falar. Só um pouquinho. Empresas decidem abrir Tem que compartilhar o áudio, empresas decidem abrir. Agora vai. Você sabia que, de acordo com um estudo realizado pelo Sebrae, 39% das empresas decidem abrir sem saber adequadamente o volume de dinheiro necessário para isso? O principal motivo pelo fracasso dessas empresas é a falta do capital de giro para manter suas operações. Em outras palavras, uma parte significativa delas encerram suas atividades porque faltou dinheiro no negócio.
Mas por que faltou dinheiro? Se sua resposta foi porque a empresa não vendeu o suficiente para ter lucro, talvez você tenha razão. Mas com calma, vamos analisar o conceito de planejamento de caixa. O planejamento de caixa é a ferramenta que nos permite reconhecer a entrada e a saída de dinheiro da empresa. A partir dela, é possível apontar quanto e quando poderá faltar dinheiro na empresa e assim se planejar no caso de escassez de recursos. O inverso também é verdadeiro. Essa é uma ferramenta que também aponta quanto e quando poderá sobrar dinheiro. O grande problema é desconhecer esse tipo de situação e permitir que a empresa seja pega de surpresa com contas que não possua recursos para pagar. Podemos reconhecer as atividades da empresa através do regime de competência e do regime de caixa. O regime de competência é o reconhecimento de atividades que geram obrigações ou direitos. Já o regime de caixa apropria as receitas e gastos no momento em que são pagos ou recebidos. Para medir as variações dos recursos que circulam na empresa, utilizamos o orçamento de caixa, que é uma ferramenta que permite que o gestor saiba qual o potencial de geração de caixa de sua empresa. O orçamento de caixa é composto pelo orçamento de receitas e pelo orçamento de gastos operacionais, que são utilizados para se chegar à projeção de fluxo de caixa. Esse fluxo trabalha juntamente com o regime de caixa, realizando o registro das entradas e saídas no momento em que elas ocorrem. A partir do acompanhamento da projeção do fluxo de caixa, podemos descobrir as necessidades de financiamento e as oportunidades de investimentos. Desta forma, o fluxo de caixa é uma ferramenta que permite realizar o controle das saídas e entradas em um curto período de tempo, enquanto o orçamento de caixa é mais adequado para períodos maiores, como por exemplo o período anual. Para verificar qual o impacto que as variações das contas patrimoniais causam no caixa a partir do resultado líquido, utilizamos o fluxo de caixa pelo método contábil, conhecido também como fluxo de caixa indireto. O propósito desse método é comparar o lucro com as variações das contas do balanço patrimonial. Uma outra forma de avaliar os resultados de uma empresa é o método do fluxo de caixa líquido, ou fluxo de caixa livre, que aponta a sobra de recursos que a empresa possui além daquilo que necessita. Bem, o planejamento financeiro e orçamentário é um tema bem extenso, e cada detalhe é importante para a manutenção da empresa no mercado. Portanto, aprofunde-se mais buscando novas referências bibliográficas. Eu fico por aqui. Bons estudos e até mais! Oi. Viram aí, gente? Esse aqui é um resumão da unidade. Vocês conseguiram ouvir um barulho alto aqui no fundo? Foi a Alexa dando aquele... Foi a Alexa despertando naqueles 5 minutos. Né? Então, se tu acorda com um barulho desse aqui, o coração vai parar lá na nuca. Você nem sabe para onde o sono vai. Então, é super... super assustador, inclusive, tá? Tem que tomar com um pouquinho de cuidado com ela. Esses dias eu tomei um susto aqui, que perdi até o rumo onde eu tava. Mas ela viu certinho, foi 5 minutos, ela fez o suporte, fez a chamadinha aqui conforme a gente tinha programado. Então é bem legal. Então, moçada, nós vimos aí sobre os fluxos de caixa, nós vimos vamos fazer um apanhadão geral aqui da nossa disciplina. Nós vimos ali os tipos, os níveis da minha empresa, os níveis hierárquicos, né? Quem toma as decisões, qual que é a importância de se realizar um planejamento financeiro, um planejamento orçamentário bem realizado, bem feito para a empresa. Nós vimos os tipos de orçamento, então nós passamos por orçamento de mão de obra, orçamento de matéria-prima, orçamento de vendas, orçamento de caixa. Nós vimos todos os tipos de orçamentos que são inseridos dentro de um planejamento e entendemos, né, como que funciona cada um deles e para que serve cada um deles. E a importância, o principal de tudo é a importância de cada um deles, ok? Para a aula de hoje, para nós finalizarmos, vou pedir para que vocês realizem, por gentileza, uma pequena atividade, tá? Gente, é uma atividade que não quero que vocês façam ali um texto gigantesco. Eu quero que não seja no máximo ali 20 linhas, 25 linhas, tá? Pode ser digitado também, se preferirem, mas vocês vão abrir o livro do material didático de vocês. Vou compartilhar nossa tela aqui. Vocês vão abrir o livro com o material didático. Opa, não é esse. Aqui. Na seção 4, da unidade 4.
né, é a nossa aula de hoje. O conteúdo dessa aula é fluxo de caixa líquido. Vocês vão aqui vir na disciplina de vocês de planejamento, em livro didático. Se vocês não têm esse livro aí já salvo, vocês vão pegar o livro didático e lá na página 253 do livro e dar uma lida a partir da página 255, que é não pode faltar. Vocês vão ler esse conteúdo, certo? Vão entender, pode pesquisar na web, inclusive, olha aqui, ó, tem uma pesquisa aqui que eu ia mostrar para vocês, ó, pode pesquisar o que é fluxo de caixa líquido, tá? E vocês vão explicar para mim, em poucas palavras, né, lá no máximo de 25 linhas, o que é um fluxo de caixa líquido e para que serve, tá bom? Então, vocês têm aí, agora são 8 horas, uns 30 minutos, eu acredito, 40 minutos, eu acredito que seja fácil para vocês entenderem. Que esse é o último conteúdo da nossa disciplina. Nós já tratamos sobre fluxo de caixa, nós já tratamos, entendemos o que é cada um dele, como que funciona e para que serve. E o fluxo de caixa líquido, ele é algo um pouquinho específico ali desse conteúdo, e eu gostaria de que vocês fizessem essa pesquisa, tá? Eu vou acompanhar, vou ajudar vocês nesse processo. Se vocês precisarem, pode chamar aqui no WhatsApp. A aula vai ficar aqui também aberta e vocês vão fazer uma pesquisa. Então, nós vamos fazer um trabalho de pesquisa agora. Eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre fluxo de caixa líquido, certo? E que seja de até 25 linhas, explicando o que é o fluxo de caixa líquido e para que serve. Duas coisas. Conceito, o que é, e qual que é a aplicação de fluxo de caixa líquido. E vocês vão colocar ali embaixo onde vocês pesquisaram isso. Qual que foi o site? Foi o site do meusucesso.com, foi no site de empreendedores, foi no site do administradores.com. Ó, já vou até deixar para vocês aqui. Eu sempre uso bastante esse site, tá? É muito legal, tem muito artigo legal, que se chama administradores.com, tá? Inclusive eu tenho um grupo do WhatsApp, não, acho que é do Telegram, do administradores.com. Tem muito conteúdo, muita informação bacana, tem cursos aqui dentro, tá? Então aqui tem muito conteúdo também. Administradores.com é um site muito legal, é bem confiável para pesquisa. Então vocês vão pesquisar para mim o que é o fluxo de caixa líquido, certo? E com essa pesquisa vocês vão elaborar um texto de até 25 linhas. Pode ser digitado, mas também pode ser manuscrito, que vocês preferirem. Se for manuscrito, aí vocês tiram uma fotinha, manda para mim no grupo. Se for no Word, aí vocês enviam o arquivozinho também lá no grupo com o nome de vocês, tá bom? Aí eu vou finalizar, depois a gente volta aqui e finaliza. Aí eu já vou lançar a pontuação de vocês e a gente fica pronto para a próxima aula, que é a prova. Tranquilo? Ficou entendido, pessoal? Ficou claro para vocês? Sim. Sim. Perfeito. Então, olha, então, essa é a nossa última atividade. Tranquilo? Vou deixar para vocês. Vou deixar para vocês aqui uma musiquinha. Deixar para vocês uma musiquinha aqui de fundo. E se vocês precisarem, dá uma luzinha aqui no WhatsApp que eu já volto. Já atendo, no caso. O que nós faríamos lá na biblioteca, na faculdade, nós vamos fazer aqui agora. Olha aqui, colocar uma playlist boa aqui. Deixa eu só compartilhar o áudio. Ok, gente, vamos lá então. Bom trabalho.
Drop Dead House. Drop Dead House. Dead House.
Deck House. Drop Deck House.
Ok, gente, tudo certo. Acho que a maioria já mandou aí. Falta alguém ainda finalizar? Ótimo. Então, fechou, gente. Obrigado aqui pelos envios. Vi aqui, Valdir, o Jorge, a Emily, a Natasha. Acho que foram esses que mandaram aqui. Já tá ok. Os demais pode, se não finalizou, pode enviar aí. Pessoal, agradecer então mais uma vez vocês pela presença, pela participação, pela paz de espírito aí que vocês tiveram comigo durante esse semestre, me aguentando aqui. Se possível, pessoal, entra lá no portal, deixa um feedback lá da aula, da nossa aula desse semestre, para que a gente possa ver os pontos de melhoria, o que a gente precisa acertar aí, tá bom? Faz essa gentileza. E do mais, gente, eu espero vocês na semana que vem para fazer a nossa prova, tá joia? A prova vai ser bem tranquila, não se preocupe. E eu vou estar aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, né, que nem o Chaves lá, beleza? Gente, obrigado, boa noite a todos, até semana que vem, viu? Boa semana para todos, obrigadão. Boa Professor. noite, professor. Valeu.